Título 6 das questões e processos incidentes. Capítulo 1 das questões prejudiciais. Artigo 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Parágrafo único. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada com a citação dos interessados. Artigo 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo civil, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Parágrafo 1º. O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo sem que o juiz cível tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da defesa. Parágrafo 2º. Do despacho que denegar a suspensão, não caberá recurso. Parágrafo 3º. Suspenso o processo e, tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o fim de promover-lhe o rápido andamento. Artigo 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes. Capítulo 2 das exceções. Artigo 95. Poderão ser opostas as exceções de: inciso 1, suspeição; 2, incompetência de juízo; 3, litispendência; 4, ilegitimidade de parte; 5, coisa julgada. Artigo 96. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Artigo 97. O juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes. Artigo 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas. Artigo 99. Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante com os documentos que a instruam e, por despacho, se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Artigo 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em 3 dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e em seguida determinará sejam os autos da exceção remetidos dentro em 24 horas ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento. Parágrafo 1º. Reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, o juiz ou o tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações.
Parágrafo 2º. Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. Artigo 101. Julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas no caso de erro inexcusável. Rejeitada, evidenciando-se a malícia do incipiente, a este será imposta a multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 102. Quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado, a seu requerimento, o processo principal, até que se julgue o incidente da suspeição. Artigo 103. No Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o juiz que se julgar suspeito deverá declará-lo nos autos e, se for revisor, passar o feito ao seu substituto na ordem da precedência, ou, se for relator, apresentar os autos em mesa para nova distribuição. Parágrafo 1º. Se não for relator nem revisor, o juiz que houver de dar-se por suspeito deverá fazê-lo verbalmente na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração. Parágrafo 2º. Se o presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia para o julgamento e presidi-lo. Parágrafo 3º. Observar-se-á, quanto à arguição de suspeição pela parte, o disposto nos artigos 98 a 101, no que lhe for aplicável, atendido, se o juiz a reconhecer, o que estabelece este artigo. Parágrafo 4º. A suspeição, não sendo reconhecida, será julgada pelo Tribunal Pleno, funcionando como relator o presidente. Parágrafo 5º. Se o recusado for o presidente do tribunal, o relator será o vice-presidente. Artigo 104. Se for arguída a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Artigo 105. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova imediata. Artigo 106. A suspeição dos jurados deverá ser arguída oralmente, decidindo de plano do presidente do tribunal do júri, que a rejeitará se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada, o que tudo constará da ata. Artigo 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Artigo 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa. Parágrafo 1º. Se ouvido o Ministério Público for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá. Parágrafo 2º. Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente. Artigo 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. Artigo 110. Nas exceções de litispendência e legitimidade da parte e coisa julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. Parágrafo 1º. Se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo numa só petição ou articulado. Parágrafo 2º. A exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal que tiver sido o objeto da sentença. Artigo 111.
As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal.